Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Atos, capítulo 7, versículo 50 e número 4. 54. Cinquenta e quatro. 50 mais 4, Léo. Turma gosta, né? Não posso errar nada. Eu acerto 30 vezes. Se eu errar uma, já era. É triste isso demais, rapaz. Isso já aconteceu com você, irmão? Já te perseguiram assim? Você acerta 100 vezes. Se você errar uma, isso acontece dentro de casa, não acontece às vezes? Você acerta muito, rapaz. Você está lá para fazendo tudo certo, você bota uma coisinha fora ali, seu pai... Menino, você só faz coisa errada. Quem já viveu isso aqui, diga glória a Deus. É difícil, rapaz, é difícil. Mas vamos que vamos, irmão. Vamos que Deus sustenta a gente, né? Glória a Deus. Atos capítulo 7, versículo 54. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Ai, Pai. Se eu conseguir ler agora, tá bom. Marretinha dando risada na minha frente ainda. De frente pro gol. Mas isso é mistério, não pode não. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos. Repita comigo: céus abertos. E o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os teus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão. Apedrejaram a quem? Guarde esse nome. Que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. É isso que está escrito aí? Adormeceu? Então coloca a Bíblia na cadeira e pega na mão de quem está do seu lado. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Ouvir a Tua voz, ouvir os Teus ensinamentos. E eu reconheço a minha limitação diante de tudo, meu Pai. Mas reconheço também que o Senhor é limitado. Reconheço também que se eu estiver nas Tuas mãos, o inimigo não pode contra mim, Pai. Reconheço, meu Deus, que se o Senhor estiver no controle dessa palavra, essa palavra vai alcançar esses corações que aqui estão. Manifesta o Teu Espírito Santo de uma forma diferente. Convence nesse lugar, meu Pai, da justiça, do pecado, do juízo, através do Teu Santo Espírito. E eu peço ao Senhor, meu Pai, que através dessa palavra, o Teu Espírito Santo esteja impulsionando esses jovens a querer mais, a querer ir além, a querer ir mais alto na Tua presença. Que através dessa palavra eles compreendam, meu Deus, o propósito do Senhor na vida de cada um deles. Eles compreendam qual é o tempo que nós estamos vivendo. Meu Pai, é tempo de colisão, é tempo de se levantar, é tempo de fazer a diferença, é tempo de ser
sal da terra e luz do mundo. É tempo, meu Senhor, de proclamar o evangelho a toda criatura, porque nós sabemos que dessa forma vidas serão alcançadas, o reino dos céus será povoado, o inferno será saqueado e o terremoto acontece em nossa vida, meu Pai. Meu Deus, levanta esses jovens de uma forma diferente, levanta a vida deles de uma forma diferente, faz algo acontecer dentro deles, Pai, que eles nunca esperaram sentir. Faz eles sentir algo diferente, faz eles pensarem de uma forma diferente, faz com que eles enxerguem as coisas de uma forma diferente, Pai. Nos mostra o caminho que o Senhor quer que a gente trilhe, porque é assim que nós vamos fazer, Pai. Nós vamos fazer a tua vontade, o teu querer. Fala conosco, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor, pode se assentar. Céus abertos, esse é o tema da mensagem. Comecei a pregar essa mensagem lá em Goitacazes na sexta-feira. A ideia era pregar essa palavra que eu vou pregar aqui. Mas Deus, através de uma palavrinha, fez com que eu pregasse algo antes disso, que foi quando ele vai dizer lá no versículo de número 1 do capítulo 6, aonde a igreja crescia, a igreja desenvolvia, e que quando a igreja começa a desenvolver, os 12, repita comigo, 12, os 12 apóstolos de Cristo, os 12 apóstolos do Senhor, eles se reúnem para tomar algumas direções, eles se reúnem para fazer algo. E quando a Bíblia fala com que os 12 vão fazer aquilo, isso chama a minha atenção, porque eu percebo que a unidade estava neles. Eu percebo que mesmo com que em alguns momentos ali Pedro se levantasse como líder, mesmo que ali houvessem alguns que eram mais achegados a Jesus do que outros, mesmo com a diferença entre eles, quando tinham que tomar esse tipo de decisão, eles se reuniam para tomar as decisões. Então eu percebo o que estava sobre a vida daqueles homens. Eu percebo, voltando atrás lá nos evangelhos, que os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus eram homens diferentes. Eles eram homens comuns, eles eram homens que eram improváveis, mas que ao mesmo tempo, depois que Jesus entrou na vida deles, eles se transformaram em homens extraordinários. Porque é isso que Jesus faz na vida das pessoas. Jesus, ele pega pessoas comuns e transforma essas pessoas em pessoas extraordinárias. Jesus, ele pega jovens comuns e transforma a vida desses jovens, faz com que esses jovens se transformem em jovens extraordinários, em jovens acima da média. E aqueles que conheciam aqueles homens apenas como simples pescadores, apenas como cobrador de impostos, então aquelas pessoas olham para aqueles homens agora e percebem uma coisa: antes de Jesus entrar na vida deles, eles eram pessoas comuns, mas depois que Jesus entrou na vida deles, tudo se tornou diferente. Eu não sei se você já está entendendo o que Deus está falando com você, mas perceba só o que acontece aqui. Antes de Jesus não acontecia nada, mas depois de Jesus começou a acontecer tudo. Antes de Jesus eles não cresciam, mas depois de Jesus eles começam a crescer. Antes de Jesus não acontecia transformação na casa, mas depois de Jesus a casa é transformada. Antes de Jesus não acontece nada de diferente, mas depois de Jesus tudo passa a ser diferente, tudo passa a ser novo. Antes de Jesus eram pessoas improváveis, aqueles que ninguém dava nada por eles, aqueles que apontavam um dedo e diziam: olha, esse aqui não tem jeito, essa aqui não tem jeito, esse aqui não chega em lugar nenhum, essa menina aqui não serve para nada, não serve para lavar um copo, não serve nem para lavar um prato, não serve para fazer nada dentro de casa. Era só palavra de maldição. Tudo que você ouvia antes de Jesus era que não tinha jeito, que você não servia. Mas depois de Jesus você ouve ele chamando você de filho, de filha. Ele levanta você e pega aquele que era improvável e transforma esse jovem em um jovem extraordinário. Ei, eu não vim pregar para jovens comuns nessa noite, eu vim pregar para jovens extraordinários. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Aqueles homens se tornam diferentes porque Jesus entrou na vida deles. E quando Jesus entra na vida de alguém, os céus se abrem. Vou falar de novo. Quando Jesus entra na vida de alguém, os céus se abrem. Os céus,
Os céus, quer ter céu aberto na sua vida? Quer ter céus abertos na sua vida? Você quer ser um jovem que olha para cima e vê o céu aberto? Você quer ser um jovem que adora e o céu está aberto? Você quer ser um jovem aonde você ora e os céus estão abertos? Você quer ser um jovem que sonha e os céus estão abertos? Quem quer, diga amém. Quem quer precisa ter Jesus. Porque o que faz a diferença não é a roupa bonita, o que faz a diferença não é o calçado da moda, não é a roupa da moda, não é o carrinho que anda, ou o carrão que anda, não é a casa bonita, ou a casa mais ou menos, ou a casa menos que mais ou menos. O que faz a diferença não é nada disso. O que faz a diferença não é se é muito alto, se é muito baixo. Tem muita gente que vai olhar para a estatura. Por exemplo, lá quando escolheu Davi, quando Deus escolhe Davi, todo mundo está olhando para a estatura de Eliabe, fortão, grandão, bonitão, preparado, com a lança lá para ir para a guerra, todo ele. Não, eu sou o cara, eu vou fazer. Aí Deus olha e fala assim: não, é com o pequeno mesmo que eu quero falar, é com esse menorzinho aqui que eu quero falar, meu negócio é com ele, porque eu sei que no menorzinho eu tenho acesso. Às vezes na vida do grandão Deus não tem acesso, Jesus não entra. Na vida daqueles que se acham, Jesus não tem acesso. Aí o que acontece? As batalhas que eles vão enfrentar, eles enfrentam com a força do próprio braço. Mas o pequenininho entende uma coisa: se eu for sozinho enfrentar Golias, eu não venço Golias. Mas se eu for em nome dele, se eu for em nome de Jesus, se Jesus estiver na minha vida, eu posso enfrentar o gigante que for, que o gigante vai ter que cair. Por quê? Porque Jesus, quando está na vida de alguém, ele garante a vitória. Jesus, quando está na vida de alguém, os céus ficam abertos. Quem me entende, diga glória a Deus. Os céus estavam abertos sobre a vida daqueles homens. Eles começam a fazer muita coisa junto com Jesus. Mas Jesus agora vai. Jesus parte, ele vai falar: olha, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei o Consolador. Ele dá algumas ordens: permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos de todo o poder. E Judas vai trair, vai ser enforcado. Aí eles vão colocar Matias no lugar, lá em Atos Apóstolos capítulo 1. Depois que eles colocam Matias no lugar, estão os 12 reunidos. O Espírito Santo desce, eles são revestidos. O Espírito Santo vem, cumpre a promessa. E quando a promessa se cumpre, eles começam a fazer aquilo que Jesus mandou lá em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês beberão coisas mortíferas, mas vocês não vão sofrer dano algum. Vocês vão pisar nas serpentes e escorpiões. Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Você está entendendo o que é promessa de Deus para a sua vida, jovem? Deus não chamou você para ficar na normalidade. Deus chamou você para ser acima da média, para ser jovem de colisão, para ser jovem que vê os céus abertos. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eles se levantam, vão fazer, e quanto mais eles fazem, mais crescem. Quanto mais eles pregam, mais pessoas vêm para o evangelho. Quanto mais eles abrem a boca para declarar que Jesus Cristo era o Senhor, mais pessoas entendem aquilo e vêm para Jesus. Eles começam a pregar, eles começam a visitar alguns lugares, a cura acontece, a libertação acontece, a alegria toma conta do povo. A igreja primitiva caiu na graça do povo, o povo ficou louco, o povo nunca tinha visto aquilo antes, o povo não sabia o que era aquilo que estava acontecendo, mas quando eles sentiam a presença de Jesus, alguma coisa mudava dentro deles. Quando eles sentiam a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, eles olhavam para dentro deles e falavam assim: ó, eu já provei de muita coisa, mas nada se compara ao que eu estou sentindo agora. Vida, eu não estou entendendo. Você vai entender, irmão. Tem gente na sua casa precisando sentir o que é Jesus. Tem gente na sua família precisando sentir o que é o Espírito Santo. Por quê? É aí que tudo muda, é aí que a coisa fica boa, é aí que o negócio começa a mudar. Vida, eu ainda não senti isso também não. Então você está no lugar certo, porque você vai começar a sentir algo diferente.
diferente na sua vida hoje. Você vai começar a sentir algo diferente na sua vida a partir desse culto. Deixa eu ver quem está recebendo isso. Deixa, eu estou dizendo, jovem, que a partir desse culto a sua vida será uma vida diferente. A partir desse culto você vai se levantar de forma diferente. A partir desse culto você vai ser um jovem diferente. A igreja estava crescendo muito. E com o crescimento da igreja, com aquela evolução toda, os 12, aí eu chego na mensagem de hoje. Os 12 se reúnem, e quando eles se reúnem, eles percebem uma coisa: a necessidade de se criar uma hierarquia dentro da igreja. Porque a princípio eram os 12. Eles eram os líderes. Eles direcionavam, eles ensinavam. Por quê? Só eles estavam capacitados para aquilo. Só eles estavam preparados para fazer aquilo. Só que agora, com a multidão se apertando, com a multidão indo atrás deles, eles olham e percebem, existe a necessidade. Por quê, Vitor? Da onde apareceu a necessidade da hierarquia? Por que a hierarquia é importante dentro da presença de Deus? Por que dentro da casa de Deus é importante se ter líderes, é importante se ter mentores, é importante se ter essas posições de honra? Por quê? Porque quando tinha só os 12 e a multidão cresce demais, você vai perceber aqui no texto que eles começam a criar um rebuliço. Criar o quê? É o rebuliço de Mimi. Começa a se criar um rebuliço dentro do povo de Deus. Um disse-me disse, não que é desse jeito, não, mas que é daquele jeito, não. Aí eles têm que ficar parando o que eles estão fazendo, que é pregando a palavra, que é curando, que é libertando pelo nome de Jesus. Eles têm que parar e ir lá servir mesas. Porque eles vão falar isso depois no texto, no capítulo 6, versículo 1 em diante. Porque eles estão pregando, mas aí eles têm que parar de pregar para vir aqui consertar algumas coisas. Aí eles percebem, isso é perda de tempo. Isso é perder tempo. Eu prego a verdade, eu tenho que ficar voltando para ficar corrigindo certas coisas. Então eles vão ver que há a necessidade de se levantar uma hierarquia, de se levantar pessoas que fossem promovidas no reino dos céus, vamos colocar assim, promovidas a uma posição de honra, promovidas a uma posição diferente, subindo de nível, crescendo na presença de Deus, subindo alguns níveis na presença de Deus. Eles percebem essa necessidade, então eles se reúnem e dizem o seguinte para o povo: olha, nós precisamos levantar 7 homens. Quantos homens? Eles precisam levantar 7 homens para colocar em uma posição mais elevada. 7 homens que estariam crescendo, 7 homens que teriam uma posição de honra, 7 homens. Só que eles falam isso para o povo. Fala para quem? Só que quando eles falam isso para o povo, eles vão declarar quais os adjetivos, quais as características que aqueles 7 homens precisavam ter. Olha para o lado e me ajuda a pregar. Fala assim, ó: você quer crescer na presença de Deus? Cá entre nós, você quer ter uma posição de honra na presença de Deus? Você deseja ser levantado por Deus para ter uma posição de honra? Você deseja ser levantado por Deus para estar em outro nível? Você deseja crescer na presença de Deus? Você deseja evoluir na presença de Deus? Ou você quer ficar na presença de Deus parado? Você que deseja evoluir na presença de Deus ou quer ficar estacionado? Você deseja estar em movimento na presença de Deus ou quer ficar paralisado? Quem fica paralisado, o inimigo vem e arrebenta. Agora quem está em movimento na presença dele, o inimigo está sempre para trás. Aquele que está paralisado, o inimigo vem e arrebenta,
mas aquele que está crescendo, ele nem tem tempo de ficar olhando muito para trás não. Sabe por quê? Ele está preocupado em olhar para o alto, para o Deus que chamou ele e dizer: Senhor, eu quero mais na tua presença, eu não quero ficar no mesmo nível não, eu quero é seguir em frente diante do Senhor, eu quero outros patamares na minha vida, eu quero sentir mais a tua presença, eu quero orar mais, eu quero clamar mais, eu quero buscar mais, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero mais de Deus. Então naquele momento os apóstolos vão falar assim para o povo: ó, são 7 homens, mas precisam ser homens de boa reputação. Repita comigo: boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Fala assim, ó, boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Tem muita gente querendo crescer na presença de Deus na marra. Tem muita gente querendo crescer na presença de Deus pelas conveniências. Tem muita gente crescendo na presença de Deus aí fora através do dinheiro. Tem muita gente crescendo na presença de Deus aí fora comprando pessoas, comprando Facebook, comprando YouTube, pagando para o desenvolvimento. Isso é um desenvolvimento que vem pelo dinheiro e não por aquilo que Deus tem. Tem muita gente querendo posição de honra na presença de Deus, fazendo aquilo que não deve. Pergunta: o que, Vitor? Não sei se eu vou usar o termo, não sei se eu posso usar esse termo aqui. Vou usar: puxa saco. Puxa saco, irmão. Gente que quer ficar paparicando pessoas, pelo fato da pessoa muitas vezes ter o que dá a ela, sabe? Só que essas não são as características que Deus espera. Para estar entre os 7, sair da multidão, é preciso ser cheio do Espírito Santo, ter boa reputação e ser cheio de sabedoria. Não é qualquer pessoa não. Eles falam para o povo assim, ó: vão ser 7 pessoas que vocês vão levantar. Não foram eles que escolheram. Você vai perceber no texto que quem escolhe as pessoas é o próprio povo. Se é aquela própria multidão ali que estava ouvindo e aceitando a Jesus, que vão sair procurando: opa, esse aqui é cheio do Espírito Santo, tem sabedoria, ele tem boa conduta, tem boa reputação. Separa, pega outro, depois pega outro. Mas eu quero te perguntar uma coisa: você quer o que para a sua vida na presença de Deus? Você quer estar no meio da multidão, ou você quer ser levantado como um dos 7 na presença de Deus? Você quer estar aí no meio da multidão a vida inteira, perdendo tempo no meio da multidão, no meio do rebuliço, no meio do disse-me-disse, no meio da fofoquinha, no meio das conversinhas fiadas, no meio dos invejosos, no meio das rodas escarnecedoras? Ou você quer ser levantado para uma posição de honra, olhar para Deus e dizer: Senhor, eu quero é ter boa reputação, eu quero é ser cheio do Espírito Santo, eu quero é ser cheio de sabedoria. Ei, o que é ser cheio de sabedoria, Vitor? É quando o fofoqueiro chega perto de você e você diz: hoje não, amanhã não, depois não, eu quero é Deus na minha vida. É quando o namoro errado chega na sua vida e você diz: não, isso na minha vida não, eu tenho sabedoria de Deus, eu sei que Deus tem o melhor para minha vida. Você está me entendendo, jovem? Aquele que foge da aparência do mal é jovem que tem sabedoria. Aquele que foge do caminho de pecado é jovem que tem sabedoria. Aquele que foge das imundícies desse mundo é jovem que tem sabedoria. E o que eu preciso para crescer na presença do meu Deus? Eu não preciso fazer nada além de ser cheio do Espírito Santo, ter boa reputação e ser cheio de sabedoria. E sabe quem que vai me levantar? Não vou ser eu mesmo. As próprias pessoas à minha volta vão perceber a glória de Deus na minha vida. Quem está me entendendo, adora a Deus aí. Eles levantam os 7.
Eles vão lá e separam esse. Esses aqui são considerados os 7 primeiros diáconos da igreja primitiva. Quem já ouviu falar nisso aqui, levanta a mão. Agora você que já ouviu falar, dentro desses 7, me fala o nome de um deles. Hã? Dentro dos 7, fala o nome de um. E o outro? Lembra o outro aí? Tinham 7, mas você lembra o nome de? E dos outros? Não foram 7? Os 7 não eram cheios do Espírito Santo, porque só foi levantado quem era. Os 7 não eram homens de uma boa reputação? Eram. Só podia ser levantado assim. Era assim que acontecia a divisão da hierarquia. A hierarquia no reino de Deus é feita assim. Não é aquele que é mais bonito ou menos bonito. Vou falar feio não, que feio é muito feio falar isso. Aquele que é menos bonito, né, Léo? É mais altinho. Não. Reino de Deus não é assim não. Boa reputação. Olha Jó, ó. Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Aí levantam os 7. Então os 7 têm essas características. Os 7 têm aquilo que são os requisitos de Deus para que fossem levantados. Os 7 têm. Mas dentro dos 7, a gente lembra de Estevão. Que doideira, né? Os 7, olha só, presta atenção aqui em mim aqui. Olha aqui, ó. Os 7 têm a mesma possibilidade. Antes dos 7 terem a mesma possibilidade, a multidão tinha a mesma possibilidade dos 7. Está acompanhando? A multidão tinha a mesma possibilidade, as mesmas possibilidades dos 7. Agora só que eles estão em 7. E dentro dos 7, os 7 têm as mesmas possibilidades. Mas nós lembramos de por quê? Porque Estevão era mais bonito? Eu nunca vi Estevão. Nunca vi nenhuma foto dele. Nunca vi nenhum vídeo no YouTube dele pregando. Nunca vi. Eu nunca vi. Mas nós lembramos de Estevão. Por quê? Porque dentro das possibilidades que são para todos, vão ter sempre aqueles que vão se levantar para fazer algo a mais. Dentro das possibilidades que são para a multidão, tem 7 que se levantam. Dentro das possibilidades dos 7, Estevão se levanta e diz o seguinte: eu sei que eu estou sendo levantado para uma determinada área na igreja. Eu sei que hoje eu estou aqui na hierarquia, mas eu não quero permanecer aqui. Eu quero chegar aqui, e depois aqui, e depois aqui, e depois aqui. Sabe o que eu estou vendo hoje no meio da juventude muitas vezes? Aqui dentro não, só lá fora. Que tem muita gente se contentando em permanecer aqui. Fica aqui 1 ano, passa 2 anos, está aqui ainda, passa 5 anos, está aqui ainda. Ei, as possibilidades são as mesmas para todo mundo. Então me pergunta uma coisa, Vitor: como que alguns ficam aqui e outros ficam aqui? É porque está querendo mais, é porque está buscando mais, é porque está se entregando mais, é porque está sacrificando mais, é porque está jejuando mais, é porque está tendo a vida mais santificada, é porque está tendo mais relacionamento com Deus, é porque todo dia está lá: ô Pai, és bem-vindo aqui, meu Senhor. Ô Pai, olha eu aqui de novo. Ô meu Senhor, levantei nessa madrugada só para te adorar. Eu estou jejuando, é para ter mais intimidade com o Senhor, é vida consagrada ao Senhor. Aí você se pergunta: mas por que fulano cresceu e eu não cresci? É porque fulano é muito pertinho de Vitor, sabe? Fica puxando, mas é porque fulano e cicrano fica lá puxando. Ei, para de ser invejoso. Se você não tem coragem de fazer o que essa galera já fez, se você não tem coragem de sacrificar da maneira que eles sacrificam, se você não tem coragem de botar a cara para fazer, para de ser invejoso. Para de ficar falando esse disse-me disse. Para de ficar sendo o enviado do diabo no meio da igreja.
que isso, Vitor? É verdade. Porque tem muita gente, irmão, que fica no meio do povo de Deus, não cresce para lugar nenhum, é sempre a mesma coisa, nunca prova de nada diferente e está sempre criticando todo mundo. Você vai perceber isso nas conversas. Você vai perceber isso nas conversas. Porque quem é covarde só fala por trás. Quem é homem fala na frente. Quem é mulher de Deus fala na frente. Mas quem é covarde só fala por trás. Porque tem alguns infelizes que não tem coragem de chegar na frente e falar assim, ó, eu acho que isso aqui está errado. Eu acho que essa conduta aqui está errada. Isso é papel de homem de Deus, de mulher de Deus. Só que na frente, Pai do Senhor, até abraça. Oh, Pai do Senhor, eu te amo em Cristo Jesus. Aí você vira as costas, ó. Senta a marreta em você. E ainda desanima pessoas a se aproximarem de você. Chega um novo convertido. Rapaz, eu tinha tanta vontade de evoluir, de fazer isso, de fazer aquilo. Aí aquele balde de água fria. Rapaz, ali não dá não, é só para quem puxa saco de Vitor. Que isso, irmão? Conhece a história deles primeiro, para depois abrir a tua boca para falar. Conhece a maneira que eles chegaram aqui, como eles estão hoje. Para pensar um pouquinho nas madrugadas que a gente está em cima do monte orando pela vida de vocês. Para pensar um pouquinho o sacrifício que a gente faz o ano inteiro, porque a comissão dá sempre sacrifício. Para pensar um pouquinho antes de falar. Porque quem fala muito e faz pouco continua sempre no meio da multidão. Mas aquele que cala a boca quando tem que calar e começa a fazer direito as coisas, ele evolui, ele vai para o meio dos 7, ele sai da multidão e ele vive coisas novas. Você quer ficar onde? Quer ficar no meio da multidão a vida inteira? Ou quer crescer na presença de Deus, hein? O que você quer, jovem? O que você decide? Dentro dos 7, se levanta um que queria mais. E o nome dele era? Ah, como é que você sabe? Porque quem se levanta para fazer mais fica marcado. Quem se levanta para fazer mais, todo mundo lembra o nome dele. Quem se levanta para fazer mais, fazer a diferença de verdade, não vai ser conhecido porque é bonito, porque não é tão bonito assim, Léo. Quase sai raios dos olhos dela. Me fulminava aqui. Deus não está interessado nisso. Deus não está interessado em disse e me disse. Deus não está interessado naqueles que têm a possibilidade, mas não fazem nada para crescer. Olha para o lado e fala assim, ó, quer crescer? Não fala com cara de profeta de bravo. Fala, você quer crescer? Vitor, mas eu estou chegando agora. Está chegando agora, aguenta. Está chegando hoje na presença. Vitor, eu nunca vim aqui, é a primeira vez que eu venho. Seja bem-vindo ao caldeirão de Deus. Seja bem-vindo à panela de pressão de Jeová. Você vai chegar aqui todo duro, mas vai sair molinho na presença dEle. Por quê? Por quê, Vitor, que tem que ser assim? Sabe por quê? Eu estou cansado de ver uma geração de jovens sem raízes. Eu estou cansado de ver uma geração de jovens que não entendem nada de Deus, nada de Bíblia. É jovem levado pela modinha, como nosso apóstolo diz. É jovem levado pela modinha, pelas multidões. Ai, multidão. A multidão ficou, os 7 foram, os 7, dentro dos 7, os 6 ficaram, e Estevão foi embora, irmão. Todos os 7 tinham a mesma possibilidade. Quem está do seu lado tem a mesma possibilidade que você. Quem está do outro lado tem a mesma possibilidade que você. Vitor, qual é a diferença? A coragem que cada um tem. Porque Estevão se levanta para fazer mais, mas ele precisava entender uma coisa. Pergunta o que, Vitor? Aquele que mais é dado, mas também será. É na cobrança que a gente vê quem é quem.
É na cobrança que a gente vê quem é de verdade. É na cobrança que a gente vê quem realmente é de Deus. É na cobrança que a gente percebe quem quer e quem não quer. Estevão se levanta para fazer mais. A coisa aperta. Se levantam contra ele, inventam calúnia a respeito dele, prendem ele, levam para o sinédrio, colocam ele diante das pessoas. Ele fica quietinho, só esperando a oportunidade. Mas sabe o que aconteceu depois disso tudo? A Bíblia vai dizer que todo mundo lá que estava lá para julgar ele, olham para ele e vê a face dele, o semblante dele, como a de um anjo, como a de um anjo. Vida, eu não estou entendendo não, irmão. Entenda uma coisa, jovem: quando você se levantar para fazer mais, sempre vai ter crítica, sempre vai ter perseguição, sempre vai ter calúnia, sempre vai ter dificuldade. Mas sabe de uma coisa? Eu prefiro viver dessa forma do que ter uma vida mais ou menos sem graça. Eu preciso viver na presença de Deus, fazendo sempre mais. Sabe por quê? Aqueles que me perseguem, aqueles que ficam me julgando, aqueles que ficam apontando o dedo para mim, vão ter que olhar para minha face e ver a glória de Deus manifesta nela. Olham para Estevão está falando nada. É isso aí? Beleza. É isso que vocês estão falando? Beleza. Quando eles terminam de falar, todo mundo olha para Estevão. A face do cara está como a de um anjo. A glória de Deus manifesta na face dele. Aí o sinédrio, os responsáveis pelo julgamento, fala assim, ó: o que eles estão dizendo aqui é isso mesmo? Ai, deram oportunidade para Estevão falar. Fala para quem está lá, deixaram ele falar. Rapaz, deixou falar, deixou o pregador falar, dá ruim, irmão. O cara está na praça pregando, ganhando alma, operando sinais cheios do Espírito Santo. Prendem ele, leva ele para o sinédrio e deixa ele falar. Rapaz, não vai dar tempo. Dentro do sinédrio, falaram assim, ó: é isso mesmo? Aí ele poderia fazer assim, ó: não, eles estão certos, me perdoa. Aquele joguinho político, sabe? Rapaz, deu ruim para mim, que eu estou preso, estão me perseguindo, o negócio está feio para mim aqui, porque quando a coisa aperta é que a gente vê quem é quem. Aí Estevão podia ter feito isso. Não, rapaz, isso aí, eu vou parar com esse negócio, esquece, deixa para lá, me solta. Apertou o negócio, ele quer mais de Deus. Ele: eu quero mais, eu quero mais. Ele já tinha saído da multidão, saído dos 7, já estava em outro patamar, já era outro nível. E ele falava assim, ó: tem mais, tem mais de Deus para minha vida. Aí deixaram ele falar. Aí sabe qual foi a defesa de Estevão? A palavra. Repita comigo: a defesa de um jovem cheio do Espírito Santo é a palavra. É a palavra de Deus que vai fazer você ver os céus abertos. Estevão se defende com a palavra. Ele vai dar aula. Ele vai pegar lá na criação e vai vir trazendo, rasgando. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, Josué. Vai vir rasgando de lá e trazendo. Depois vai falar assim, ó: os nossos pais, sabe, renegaram todos eles. Deus mandou todos eles para abençoar e a gente jogou eles fora. E vocês, olha só, vocês que estão aqui me julgando, vocês que estão aqui, o nosso Senhor veio, o nosso Senhor Jesus veio, o nosso Cristo veio, e vocês também fizeram a mesma coisa com ele, seus infelizes. Estevão usa a palavra e lança e espera. Imagina uma turma brava. A Bíblia diz que eles ficam tão bravos, tão bravos, tão bravos com o discurso, com a defesa de Estevão, que ele chegava a ranger os dentes. Aqueles cães raivosos, sabe? Doido pra... Os caras ficaram doidos. Ficaram doidão. Aí Estevão continua falando. Só que Estevão, depois que ele faz isso, depois que ele usa a palavra como defesa, a Bíblia diz que ele olha para o alto. Vamos para o texto. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus
E Jesus, que estava à direita de Deus, e disse a ele, dizendo de novo, ó: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Estevão estava aqui, ó. Ele chega aqui, em outro nível. E quando ele chega aqui nesse nível, e usa a palavra como defesa diante das acusações, das perseguições, os céus estão abertos. Quem já viu o céu azul, lindão? Quem já viu aqui? Levanta a mão. É claro que viu. Pergunta idiota. Você achou bonito o céu? Agora imagina ele abrindo. Imagina aí, você tem imaginação fértil, eu sei. Imagina você olhar para o céu abrindo. Aquele resplandecer de glória. Você vê Deus e à direita Jesus olhando para você e dizendo: tá todo mundo desaprovando você, tá todo mundo te caluniando, tá todo mundo te perseguindo, mas eu tô te aprovando. Quando Estevão começa a falar, os céus estão abertos, eu estou vendo Deus, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo a glória. Sabe o que a Bíblia diz? Quem estava no sinédrio começa a gritar. Eles tapam os ouvidos. Eles tapam os ouvidos, como quem diz: não quero ouvir, eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir isso. Pegaram ele, prenderam ele, jogaram para fora da cidade, começaram apedrejando Estevão, e vão apedrejando, pegaram Estevão, lançaram aos pés de Saulo. Quando eles lançam Estevão aos pés de Saulo, Estevão vai e olha para o alto de novo: Pai, meu Senhor, me receba em cima, Pai, estou indo. Eles continuam lançando pedras, arrebentando com Estevão. Estevão levanta a voz de novo e fala: Pai, não lhes imputes este pecado. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Ai, meu Deus do céu. Quem é de Deus, por mais que seja apertado, não se corrompe, continua com a palavra como defesa. Quem é de Deus não se corrompe. Quem está em outro nível não se corrompe. Quem está em outro nível não fica de conversa fiada. Quem está em outro nível é diferente. É céus abertos o tempo inteiro. É Deus olhando e dizendo: está todo mundo dizendo que não é assim, mas eu estou dizendo que você está sendo aprovado. Você está subindo de nível. Eu vim pregar para jovens hoje que não querem mais ficar no meio da multidão, não querem mais ficar lá embaixo, querem subir de nível na presença de Deus e querem ver os céus abertos. Deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer. Então diga glória a Deus aí. Fica em pé comigo, fica. Fecha os olhos aí agora. Eu vou pegar o violão para a gente tocar um louvor a Deus. Quem quer subir de níveis, precisa ir além. Precisa desejar muito. Precisa querer crescer. Vitor, mas eu já cheguei aqui. Deus tem mais. Tudo que você já sentiu não se compara ao que Deus tem pra gente. Feche os seus olhos e adora Ele aí. Estevão entrou em colisão. Ele decidiu: eu vou colidir, irmão. Eu vou colidir, eu não estou nem aí para as perseguições. Você quer mais de Deus?
Você quer estar em posições de honra na presença de Deus? Então entenda que vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter calúnia, vai ter dificuldade, vai ter opressão, vai ter tudo isso. Mas sabe o que não vai faltar? Sabe o que não vai faltar? Sabe o que não vai faltar, Deus? Quando você olhar para o céu, você vai perceber os céus abertos sobre a tua vida. Eu escolho colidir, eu escolho colidir, eu escolho colidir. Tudo que eu provei, tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória. Então eu correrei para te encontrar. Então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. rendido eu estou, E eu me entrego totalmente, totalmente. eu escolho colidir na presença dele. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Adore a Ele. Tudo que eu provei, tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória. Então eu correrei pra te encontrar. Então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, Nada mais importa. Espírito Santo, Santo, eu anseio por ti. rendido. Eu estou, eu me entrego Totalmente, totalmente, e mostra-me tua face.
sair do meio da multidão. Eu quero sair do meio da multidão. Eu quero sair do meio da multidão. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Então libera Deus. Libera Deus. Libera Deus. Libera o teu poder. Eu sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Mais fundo. Mais fundo. Vem enche esse lugar. Seja aqui na terra. Como é? Como é? Como é? Libera, libera, libera. Libera o teu poder. Eu sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Mais fundo, Enche esse lugar. e seja aqui, Na terra. aqui, libera, libera. Libera o teu poder. Eu sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Enche esse lugar. Seja aqui na terra, como é no Como é no céu. Libera o teu poder. Eu sei que existe mais. Leva-me mais Querer ir além não é só movimento. Perceba a vida de Estevão. No momento em que a vida mais apertou ele escolheu se manter na palavra. No momento em que a dificuldade mais apertou ele escolheu ter a palavra de Deus como defesa. Aí você pode olhar e falar assim: Vitor, mas aquilo fez Estevão morrer. Quem disse que ele morreu? Quem disse que ele morreu? Ah, mas ficar na palavra fez ele morrer. Quem disse que ele morreu? A Bíblia vai dizer que os céus estavam abertos. Ele viu Deus Pai, ele viu Jesus. E a Bíblia diz que depois que Estevão clama pela segunda vez, pedindo: Pai, não lhes impute este pecado, Deus recolhe Estevão. A Bíblia diz que Estevão adormeceu. Adormeceu. Ei! Quem vai escolher ir além não morre, ele só vai adormecer. Entenda, colidir não é fácil. Colisão não é um movimento. Entenda o que eu estou te dizendo. A colisão não é um movimento. A colisão é algo de Deus que veio para mudar a nossa história. Eu estou falando de jovens que vão escolher colidir mesmo, que vão chegar lá no dia a dia, lá na casa de vocês, no colégio de vocês, na faculdade, no trabalho. Não tem esse negócio não. Não importa onde você esteja, nas redes sociais, a sua defesa será a palavra de Deus. Coloca a mão no teu coração. Vitor, quando que eu decido colidir? É quando eu saio do meu lugar e vou na frente, no apelo? Não. Você escolhe colidir quando você vai para sua casa escolhendo fazer tudo diferente. Hoje eu não vou fazer apelo não, o apelo já está feito, mas você vai ficar no seu lugar mesmo.
Se você hoje decide ser como Estevão, está longe da multidão, quer subir de níveis, parar com esse negócio de disse-me diz, sair da roda escarnecedora, parar de ser mais ou menos, você vai sair daqui hoje para ser diferente. Coloca a mão no teu coração. Pai, o Senhor conhece a cada um, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor sabe exatamente o que cada um precisa mudar. O Senhor sabe, meu Pai, que são especiais, que tem todas as possibilidades, mas quem quer crescer precisa fazer essa escolha, como Estevão fez, meu Pai. A escolha está diante de nós, Pai. As possibilidades são as mesmas para todos nós que estamos aqui. Eu já escolhi, meu Pai. Eu quero ir além. Eu sei que o Senhor tem mais. Eu quero ir além. E eu quero ir além buscando mais, orando mais, clamando mais, santificando mais, jejuando mais. Tudo que eu puder fazer mais, eu vou fazer. Porque eu sei, Pai, que quanto mais eu fizer, mais eu vou ter do Senhor. Que essa semente esteja, Deus, sendo plantada dentro do coração desses jovens hoje. Que ela venha ser regada e venha crescer. E que a partir de hoje a vida deles seja diferente. Nós decidimos colidir, meu Deus. Nós decidimos ser como Estevão, aquele que escolheu sair do meio da multidão e fazer algo diferente, fazer a diferença de verdade. Eu sei que se nós fizermos isso, os céus estarão abertos e nós nunca morreremos, porque aquele que está na tua presença diante do Senhor, os céus abertos, não morre, ele apenas adormece. Obrigado, Pai, por essa noite, por essa palavra. Continua conosco e confirma tudo isso em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Rei dos Reis aí.